Também vamos botar aqui. Tá. Então, nosso objetivo hoje maior é justamente iniciar um processo de treinamento de coach com foco grande mesmo na Royal Prestige, no nosso processo de vendas e fazer com que a gente consiga ter mais resultado em todos os aspectos, né? Tanto na, no processo de no processo de captação, de prospecção, no processo de manutenção, de apresentação, enfim, nós vamos passar durante 10 encontros por toda essa jornada aí da Royal Prestige, tudo que a gente faz. Então, hoje é um conteúdo introdutório, não é muito falado na Royal de forma direta, mas é indispensável para quem quer trabalhar com vendas, que é a questão de saber como conduzir uma comunicação entre cliente e o vendedor. A gente costuma dizer que nós não somos vendedores, né? Mas na verdade, na prática, é a venda que a gente faz. Só que o nosso processo da Royal ele é tão complexo e completo que a gente faz muita coisa além de vender. A gente faz todo o processo comercial, né? Desde lá da prospecção até o pós-venda e vendas recorrentes. Então a gente tem um processo uma jornada bem longa. E acertar a comunicação, talvez eu considero como ponto-chave. E por isso que eu quis começar justamente com a questão da comunicação e reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem o outro é, a gente não erra na frase. E isso é uma habilidade, não que a aula de hoje vá resolver isso, né? O Daniel estava falando ali antes, fez curso aí de 3 dias sobre esse tema, né? Então, obviamente que uma aula aí de 1 hora ou 40 minutos, ela não vai esgotar o assunto. Mas o que que eu fiz? Conhecendo um pouco do DISC, né? Dessa ferramenta de análise de perfil. Conhecendo todo o processo da Royal, eu juntei as duas informações para criar uma dinâmica de comunicação entre nós, enquanto vendedores e né, responsáveis ali por uma rede de clientes e como é que cada perfil se comporta na negociação, né? Enfim, nós vamos ter 16 temas, né, baseado ali no DISC, para a gente poder entender melhor. Então, vamos lá. Vou até compartilhar aqui, que acho que vai ficar mais legal, principalmente para depois, para reassistir, né? Compartilhar aqui. Aí, deixa eu abrir aqui. Aí, ficou bom aí? Parece bem para vocês? Sim, já dá Maravilha. para abrir aqui, beleza. Então, tá aqui o título, né? Já deixando bem claro ali, Manual Prático de Vendas, perfil DISC aplicado no atendimento ao cliente da Royal Prestige. Então, basicamente a introdução foi o que eu já falei, né? A gente vai analisar cada perfil e dentro desses perfis, como a gente se comunica com cada cliente. Então, só para resgatar ali, lembrar um pouco, né? Tem perfil dominante, que é a letra D, né? É uma, é uma sigla, né? Para uma denominação. Então, o perfil dominante é o do decisor, né? O que que ele valoriza? Resultado rápido, eficiência e controle. Oi? Ah, sim. Toca ali pau. Hoje eu vim num Aras aqui fazer essa aula, porque eu acho que o Aras é um lugar que vai dar uma energia legal. Na Aqui. verdade, estamos numa parceria aqui, aí precisava dar uma força e estamos num Aras aqui. Legal. Então, o perfil dominante, o que que ele valoriza, né? Tá aí o Daniel para nos ajudar, tá? Daniel, ele tem um perfil dominante. O Pedro é estável e eu sou influência. Tá aí eu dando aula, né? Então, é uma característica, é um perfil dominante. Perfil claro que nós temos. Então, se você quiser acrescentar aí, Daniel, na sequência, com o teu perfil, fica à vontade, tá? Então, o que que Não, valoriza? Resultado rápido, eficiência e controle. Olha como é que é verdadeiro isso. Atrás do Daniel, né, a gente vê lá os post-it. Cara, quem coloca post-it na parede tem um perfil de controlar. Ele quer saber, ele quer ter no visual, ele quer. E possivelmente, né, já indo para outros perfis, ele também deve ser visual, porque ele precisa ver
para entender e controlar tudo isso. O comportamento direto, possivelmente ele impaciente e competitivo, então gosta de uma competição. Linguagem corporal, gestos firmes, postura ereta, olhar direto. E as frases mais comuns aí que você vai ouvir, né, dentro de vários contextos, né? Quanto tempo leva para ver o resultado? Isso realmente vale o investimento? Pensando em Royal Prestige, tá? Obviamente, né, a gente está numa apresentação e vamos supor que o Daniel está lá fazendo a apresentação, aliás, está recebendo a apresentação. Então, possivelmente, ele vai usar esse tipo de frase, né? Esse investimento aí, né? Vale a pena? Se ele entender que vale a pena, ele vai tomar a decisão com muita tranquilidade. Se ele entender que não vale a pena, ele vai querer saber se vale a pena. E a abordagem ideal para nós da Royal é ser objetivo, mostrar o sistema da Royal, que gera economia e saúde de forma rápida, não ficar conversando muito. Daniel, contribui aí. O que que você acha dessa descrição aí, pensando em você como cliente agora? Faz Eu, como sentido? cliente, faz sentido. Eu converso muito, né? Quando vou falar sobre isso, e você identifica, por exemplo, você como consultor vindo até minha casa, o ideal é ser direto e reto, né? Viu? Não enrola, não. Você não enrola, não. Você falar sobre o assunto, falar o que deve ser falado. Começou com historinha, o cara já começa a ficar impaciente já, né? Realmente é assim mesmo. Exatamente. Então, Vai, não define ninguém, mas ajuda a gente a é, analisar e poder conduzir uma conversa mais agradável. exatamente, é você focar no resultado que a panela que o produto vai te proporcionar, né? Que vai proporcionar Exatamente. para mim. O que que isso me resolve, né? No final das contas. Exatamente. Tá, mas e o que que eu ganho com isso, né? Qual que vai ser meu ganho? Qual que é o resultado disso? Isso, É você bem vê isso como é que mesmo. já fica mais até à vontade para falar, né? Porque é bem isso mesmo. Aí tem o danado do perfil influente, né? Que é o I, que tem muito a ver com o comunicador, né? Onde eu, aqui entre nós três nessa aula, né? Eu me identifico com esse perfil, porque é o que realmente sempre fez sentido para mim. Então, o que que eu valorizo? Eu valorizo a interação social, relacionamento e entusiasmo. Se tu chegar molinho para me apresentar, eu vou ficar incomodado para demais. Se você não se conectar comigo, eu não consigo ouvir. Se ficar muito distante ou muito recolhido e tal, eu preciso, como cliente, de um relacionamento com a pessoa. Extrovertido, persuasivo e espontâneo. Se eu chegar, né? Quer ver a minha agonia, né? O Daniel não, o Pedro começando a aprender, né? Eu quase morro, Pedro. Eu já aprendi que eu tenho que controlar a minha empolgação. Eu quase morro vendo você parado, vendo o slide ali, tentando lembrar. Para mim é um infarto. Mas por quê? Eu preciso ser espontâneo. Tanto que eu falei, relaxa, não, nem olha para mais pra pasta ali, porque não é isso que importa. Não importa para mim, tá? Para outros perfis importa. Então, esse é o detalhe. Não tem certo nem errado. Tem questão de como é. Para mim, uma pessoa falando ali e tal, né, sem muita brincadeira, sem muita leveza, eu acho a apresentação extremamente pesada. Eu não consigo acompanhar. Então, a minha linguagem é expressivo, sorridente, né, mãos falando, né, a mão fala junto comigo. Tem que estar o tempo todo se mexendo. Muito comum eu dizer, nossa, que incrível, né? Você tem histórias de cliente satisfeito? Eu quero saber se teve mais gente que passou por isso e tal. E eu me lembro de quando a Gi apresentou para mim, né? A Gi foi lá em casa, mostrou o produto e tal. E, obviamente, rolou uma química violenta, né? Porque a Gi também é toda para frente, Toda. toda espontânea. Eu nem sei qual é o perfil, com certeza, mas o influente dela é muito forte, É né? forte, é Se forte. não for, ela tá respondendo errado, Não, né? não, se não for, ela tá numa adaptação muito boa, mano. É, Exatamente, está transitando, né? exatamente. Ó, por exemplo, eu estou transitando para dominante. Mas por quê? Porque eu sou um pouco controlador. Eu gosto das coisas organizadas. Esse seria o meu segundo perfil. E qual que é a abordagem para vender para mim? Use emoção, conte história, né, que transforma a sua alimentação e qualidade de vida. Ah, que legal, vai mudar minha vida, sabe? Isso vai me empolgar. Ah, vai dar economia? Ah, que legal, né? Vai ser, deixa eu pensar. Enfim, outros argumentos não vão ser tão conectados. Eu nem consigo, até dificuldade para explicar, achar argumentos, porque é só isso que me satisfaz. Né? Se a E o coisa for, influente, pô, legal. influente, ele gosta que você pergunte da família dele, né?
Cara, pergunte como é que tá a família dele. Ele gosta de se abrir, né? Ele é uma pessoa que ele Exatamente. gosta de abrir sobre ele. Tá ali pronto para contar história. Exato, É o contador de exatamente. história, né? Aham. Muito legal. Aí nós temos o Pedro, né? O Pedro predominante ali, estável. O relacional. Olha o cara do relacionamento, hein? O que que valoriza? Valoriza segurança, previsibilidade, relações duradouras. Paciente, né? O comportamento atencioso e cooperativo, né? Tá aí, trabalhando no Legacy, né? Tava trabalhando lá no, no outro evento, lá no barbecue, Sim. né? Gosta de prestar serviço. Linguagem postura, linguagem corporal. Postura relaxada, gestos suaves. Frases comuns. Como isso vai melhorar a minha rotina e a saúde da minha família? Preciso pensar antes de decidir. Me lembro bem, ficou um mês me enrolando ali, né, para entrar na Royal. Não, tô pensando, tô pensando. Como é que eu faria para, ou eu ou o Daniel teria que fazer, né, para fazer uma abordagem legal? Transmitir segurança, mostrar depoimento de clientes satisfeitos e enfatizar a durabilidade do sistema da Royal. Isso faria, né, mais fácil o Pedro comprar. Comenta aí, Pedro, o que que você acha desse descrição de um perfil aqui? Na verdade, é, é, é isso mesmo, ele, a, a- mas em relação à decisão, até que eu tomo rápido às vezes. A Royal é que eu tinha algumas coisas para terminar de definir. Senão eu teria entrado antes mesmo. Olha a Mas, alma do rapaz. não, mas é isso mesmo. De igual você colocou aqui, não tem assim, nada a acrescentar. Tem que mostrar se vale a pena o investimento mesmo. Como cliente faz muito sentido ouvir isso, né? Uhum. Segurança, o Sim, contar a história de outras pessoas, os resultados que sim, as pessoas sim. tiveram. Aham. Tu, sei lá, 50 anos de garantia fala muito para você, não fala? Sim, lógico que fala igual. Na verdade, é uma coisa que quando eu vou falar, é uma coisa que eu enfatizo, né? Tipo, aqui no Brasil, Naturalmente. 50 anos, né? Fora é vitalício. Perfeito. Pedro, você me ajudou a lembrar de um detalhe que eu quero enfatizar bastante aqui o tempo todo. A gente vai falar exatamente aquilo que a gente acha importante. Sim. Qual que é a vantagem? Quando você fala para o seu perfil idêntico. Qual que é a Aham. desvantagem? Quando você enfatiza o que você gosta de ouvir para o perfil que não está nem aí para isso. Sim. Por exemplo, e se você falar para mim 50 anos de garantia, eu falo assim, rapaz, tô nem aí, velho. Conta aí uma história para mim, o que aconteceu na vida da pessoa e tal. O Daniel, ele vai, o dominante vai só pensar, né? Vamos até voltar aqui a frase, só para mim ler, né? É, é objetivo. Se tu falar duas vezes isso, ele já fala assim, por que tá falando? Acho que eu não entendi. Já entendi já. Entendi. 50 anos, tá bom, né? Tanto que, por exemplo, na duração de uma, né, na vivência, na experiência, com certeza, se você pegar um dominante, vai ser a experiência mais rápida de Tem tempo que de ser. durabilidade, né? Se você pegar Tem um que ser. influente, cara, certeza, você praticamente quase vai dormir na casa da pessoa, né? Exatamente. Não E é? aí pensa, o Daniel tendo que dormir na casa da pessoa, ele já explicou tudo, duas vezes é demais já. Mas, E já cara, pra que ir embora? Vamos viver aqui, vamos fazer uma cabana, tá legal, tá tudo certo, entendeu? como viveu agora, né? Tá tudo bem. Então, os perfis quando se encontram, é maravilhoso. Aí sai venda, sai relacionamento, sai amizade, sai tudo. Quando os perfis se encontram, porque tá tudo Aham. certo. O problema é quando a gente encontra um outro perfil e a gente quer fazer do jeito que a gente faz. E é essa a grande sacada que eu queria deixar muito forte aqui para nós, né? Por isso que eu agradeci já o Pedro e já aproveitei a deixa. Né? A gente tem que ser rápido para entender quem nós somos. E eu estou tentando deixar aqui o mais claro possível, vocês estão concordando, então tá tudo certo. Para que saber quem nós somos. Eu sou assim. Ponto. Não, não preciso mudar quem eu sou, tá tudo bem. Só que eu preciso? O que que eu preciso fazer? Estudar os outros perfis para conseguir identificar o mais rápido possível numa apresentação. E isso eu estou falando na primeira apresentação, no primeiro contato. Estou ligando para o cliente. Eu já tenho que conseguir.
com poucas frases, falar, opa, esse cara aqui é dominante, isso aqui é estável, isso aqui é conforme, isso aqui é dominante, é, é influente. Por quê? Se eu identificar, aí eu já corto todas as frases que eu não preciso usar. Né? Então, assim, se eu estou falando lá com o Pedro, que é relacional, que quer segurança, eu falo, ó, tem um produto incrível. Eu já posso soltar de cara, falar assim, ó, 50 anos de garantia. A pessoa vai falar assim, como assim 50 anos? Não tem nenhum produto. Cara, isso você vai fazer na ligação já. O que eu quero, você pode usar esse argumento, entendeu? Porque você identificou que isso é muito importante para a pessoa. A pessoa vai querer saber por causa disso. E aí o que acontece? O resto dos detalhes, essa expertise que eu quero passar para vocês, tá? Não é que não pode ou pode falar. A gente tem uma visão geral lá do conteúdo da Royal nos treinamentos. Mas o que que eu vou usar? É aquilo que faz mais sentido. Nessa dinâmica, por exemplo, se eu pego o Pedro para ligar, eu vou falar, Pedro, eu tenho um produto incrível, não existe nada no mercado que tem 50 anos de garantia, e nós temos 50 anos de garantia. Faz sentido para você eu te mostrar esse produto de 50 anos? Eu não falei mais nada. O Pedro já vai ficar assim, oh, 50 anos, velho. Caraca. Não, quero ver. Então, eu usei o meu melhor argumento porque eu tenho certeza que ele é estável. E aí, se eu uso lá, por exemplo, né, vou pegar os três que a gente falou, o comunicador, o influente. Eu falo assim, ó, tem uma história incrível para te falar. Eu quero ir na sua casa porque eu quero contar o como isso mudou a minha vida. Uhum. Bum! Caraca, mudou a vida do cara, velho. Se mudou a vida, aí ser bom, né? É isso que eu vou falar. Não, eu quero saber, quero conhecer. E já pro Daniel, né? A gente já teria que colocar ali, ó. Vai ser muito rápido, né? Não vou tomar o teu tempo, vou explicar tudo de forma bem objetiva e deixa eu pensar aqui em um argumento aí. Se quiserem se lembrarem, me ajuda. Um argumento que seria matador, assim, que faz parte da apresentação e que não usamos. Cara, Hã? o tempo, né? O Tempo. ganho de tempo. Perfeito. Então, eu falaria, ó, eu vou preparar para você em 12 minutos uma refeição que você pode usar ela no seu dia a dia. Mas o Daniel chegou a brilhar o olhinho ali, mesmo sabendo já, né? Então, Tá. a gente não usaria naturalmente essa abordagem numa ligação. Mas se você identificou o perfil, bateu um papinho ali com a pessoa, tá muito claro para você qual é o perfil, bum, solta isso na venda, na tentativa de marcar a demo. Porque eu acredito que esse seja o momento mais importante agora, né? Que é o começo aí de vocês, né? Marcar as visitas. Então, identificou, já joga a informação precisa. E aí nós temos mais um perfil, que é o conformes, né? Simbolizado ali pela letra C, que é um homem ou uma mulher muito analítico, né? Ele valoriza muito a precisão, detalhes e organização. O comportamento é meticuloso, questionador, muito disciplinado. A linguagem corporal, postura formal, observa tudo com atenção. Frases comuns aí de que você vai ouvir um conformes falando. Quais são os estudos ou que comprovam esse benefício? Bem científico assim, né? Você Aham, pode me mostrar um comparativo de custo-benefício? O cara quer ver uma planilha. Esse aqui, na hora que você fala assim, ó, vou economizar 30%. 30%? Mas quanto que, como é que acontece isso? Aí você vai ter que explicar para ele, ó, o tamanho do frango, né? Você vai ter que explicar para ele a questão da água, do sal o que acontece nos legumes, que vai reduzir. E aí, se você buscar evidências, né, científicas que dão embasamento para isso, por exemplo, a Cláudia vende fácil para esse tipo de perfil que a Cláudia é muito conformes, né? Ela vai lá no detalhe do produto, ela vai no detalhe da alimentação, que é, no final das contas, o que está fazendo a transformação na vida das pessoas é o que ela está comendo, né? E nós temos só o aham, processo. Então, ela entrega, né, essa informação com muita qualidade. Por isso, se ela encontra um analítico ou um conforme, né? Conforme não se queira chamar, ela vai vender mais fácil. Então, apresentar dados, né, sobre economia, nutrição, comparação de eficiência com panelas comuns. Se você encontrar um analista, você fala assim: vamos cozinhar legume na tua panela também, vamos cozinhar nessa. Para ele vai fazer muito sentido. Ele vai falar assim: caraca, velho, o negócio é muito, muito perfeito. Porque, olha, eu cozinhei aqui na minha, foi mais rápido, ficou mais gostoso. Ah, tá, entendi. É isso que eu quero. Então, quando você encontra um conformes, ele vai
ele não vai te exigir isso, mas você vai ser assertivo se você fizer isso. Porque a gente está estudando agora os perfis, né? A gente está analisando com o olhar da Royal Prestige. Então, é nós que somos as pessoas, vamos dizer assim, que estão preparadas para fazer essa abordagem. Se a gente está preparado para fazer essa abordagem, então a gente vai ter que ficar mais atento e as frases que a pessoa. Você é um bom ouvinte, em resumo. Porque quando você for um bom ouvinte, e aí conforme você for decorando mesmo o perfil, você vai usar aquilo que é interessante. Ah, mas a apresentação tem que ser completinha? Não. É uma coisa que a gente vai trabalhar aí durante esses 10 encontros que a gente vai ter, que é justamente a apresentação, ela existe e ela é feita numa rotina. Mas não tem nada, nenhum problema você começar de trás para frente, do meio para trás, do meio, né, para frente. Não é isso que vai determinar. O que vai determinar é você conseguir perceber quem está na tua frente. Se conhecer e perceber quem está na tua frente. Percebeu quem está na tua frente, aí você ajusta tudinho. Pode começar por 4 em 14, se quiser. Pode começar fazendo a degustação, depois todo mundo provar, falar dos benefícios. Pode começar, né, naturalmente ali, fazendo a pasta, explicando. Não é a sequência que determina. É como você conhece a pessoa e aí faz a apresentação baseada na necessidade da pessoa. Isso é uma habilidade que eu estou colocando aqui para vocês que não acontece da noite para o dia, tá? Não tem como. Uhum. É uma abordagem que depois que você dominar bem, com paz no coração, sabe? Saber que você não precisa mais ficar preocupado. Você só tem que pensar assim: essa pessoa é assim, vou falar para ele assim. Essa pessoa é assado, vou falar para essa pessoa assim. E ponto. É, a última confraternização que a gente teve, né, aqui em Foz, tinha um pessoal de Londrina, de Maringá. Uma vendedora assim, bastante tempo, deve ter uns 3 anos já de Royal. Caramba. E ela resumiu como é que ela faz a apresentação. Ela, basicamente, já dando aqui para vocês esse conhecimento, né? Basicamente, o que que ela faz? Ela faz as 5 perguntas, ela não me falou, não sei se vou lembrar todas de cabeça. Ela faz 5 perguntas objetivas, que é no rapport. Praticamente ali ela já finalizou a apresentação, quase. Porque Caraca. eu até tô separando, eu não montei, tá nesse Word aqui que eu vou montar para vocês. Então, assim, ó, quando ela pergunta, vocês têm o hábito alimentar todos os dias em casa? Aí a pessoa já diz, né? Quem Mas cozinha? isso no telefone? Não, isso já Não, na. não, no início, ali, na hora que ela tá fazendo Ah, tá. a conexão, né? Chegou na casa da pessoa, É, tal, vamos conversar um pouquinho, né? Aí nessa conversar um pouquinho aqui, ela já cata todas as informações para organizar a apresentação dela. Então, quem Certo. cozinha? Aí a pessoa fala assim, eu cozinho, meu marido, minha esposa, tal. Na hora do preparo, suas refeições, que tipo de panela vocês utilizam? E aí já entrou na panela. Eu vou melhorar essas perguntas aqui, tá? Não tá pronto, não. Tá bom. Quanto vocês gastam com comida por mês? Essa é uma pergunta que eu lembro que ela falou que faz. Por quê? Se a pessoa gasta muito dinheiro e ela cuida da alimentação, ela vê como investimento. Ela não faz a pergunta que está aqui embaixo, né? É um gasto ou um investimento? Ela observa a resposta para daí é, já deduzir. Ela não faz a pergunta, ela acha as perguntas que deduz as melhores informações para a apresentação. Depois que ela fez as perguntas, ela já vai para o teste e já vai preparar. Quando ela senta na mesa, ela senta para concluir ou pensar em algum detalhe. E aí o que aconteceu? Depois que comeu, já parte para o 4 em 14. Olha que rápido. Ah, E ela, obviamente, ela não é influente, né? Ela, ou, eu acredito que ela seja conformes, mas, ou dominante, ou os dois ali misturados, pela, certo. pela velocidade e pela forma. E ela explicava assim: não, eu já faço aqui, já quero logo, porque ela entende, lá em Maringá, pelo menos, ela falou assim: o público de Maringá, eles não gostam de ficar, perder muito tempo, não. Então, Não. eu faço tudo, 4 em 14, venda, né, fechamento, apresentação em 1 hora e meia. Eu saio da casa da pessoa em 1 hora e meia. Falei, aí é ninja, hein? E com tudo feito, com lista, com venda. Aí quando não tem venda e tal, é 1 hora e 15, 1 hora e 10. Eu falei, olha, Prático, né? por quê? Porque não é pra gente enrolar muito, né? Pra quem é Sim. desse perfil é muito mais fácil. Pra mim é difícil.
né? Uhum. Eu uso muito o chat GPT justamente para resumir as coisas para mim, para eu não perder muito o contexto, senão se eu fico aqui 3 dias falando e não saio do mesmo lugar. Bom, aí ela faz os testes, tarará, vai para comida, e aí depois da apresentação, né, ela já, o que acharam, e dependendo do que ela já falou, já entra no 4 em 14, que é para indicação, e olha que pergunta legal, depois de tudo que vocês viram, o que mais chamou a atenção? Aí eles vão falar, é a comida e tal. Dependendo da resposta, ela vai para o fechamento em cima daquilo. Então eu falo assim, ela pegou a parte boa da apresentação. Gostei muito do formato ali, que é compilar para poder me organizar melhor para isso. Bom, falamos dos 4 perfis. Aí agora, como ajustar a comunicação entre os perfis? Então, olha que interessante aqui, que específico para Royal, tá? Então, vamos lá. O vendedor dominante, o Daniel vendendo agora, né? Quando ele vai vender para quem é igual, né? Ou seja, um outro dominante, vá direto ao ponto, mostra resultados concretos. Então, pum, direto na lata. Para quem é I, né? Ou seja, influente, o Daniel já teria que falar com mais entusiasmo e contar alguma história inspiradora. Para quem é estável, se for lá vender lá para o Pedro, né? Passe segurança e crie um vínculo de confiança. Isso vai ajudar o Pedro a confiar e, obviamente, comprar. E para quem é conformes, traga dados concretos sobre a durabilidade e a economia. Então, o que é que a gente tem que fazer? É dominar o máximo de informações, né? O máximo de conteúdo. Isso não é da noite para o dia, isso a gente vai construindo, para que quando eu bater olho no perfil, eu já possa direcionar a minha fala. Então, já vou para casa lá do Frank, né? No caso do Daniel, já vou pensando, bom, tem que contar alguma história e tem que ser entusiasmo. Ah, que saco, né, Daniel? Mas fazer o quê, né? Eu quero vender, então eu vou me sujeitar a isso, né? Vender treino, né, mano? Exatamente. É, Vocês chegaram a assistir aquele podcast? Imagino que não, porque agora os últimos dias estavam numa correria aí. Mas assistam o podcast do Joel J que eu postei lá no grupo. Tá. Ele me inspirou muito, mas muito mesmo. Por quê? A mulher domina demais isso. E a taxa de conversão dela está em 80% para seguros de vida. Caramba. O que é um negócio assim. Ela foi a maior Ninguém, vendedora do Brasil. que O ninguém maior compra, né? número de vendas. É difícil, né? Vender seguro de vida é um É, treco difícil. é. E ela explicou, ela falou assim, ela na abordagem ela já define qual é o perfil. Ou seja, na ligação para agendar uma demo, ela já, se fosse ela, né? Ela já identificaria qual é o perfil. Identificando qual é o perfil, ela já, pum, já ajusta toda a fala dela. Dá aquela e, bum, direto no ponto. Aí o vendedor influente, no meu caso aqui, né? Se eu for vender para alguém que é dominante, eu tenho que ser rápido e objetivo. O Daniel não vai querer ficar me ouvindo lá a noite toda, não. Eu falaria, mas ele não quer, então não adianta. Eu tenho que falar o que ele quer ouvir. Se eu for encontrar lá agir, aí eu vou chegar lá, vou falar da minha experiência, dos meus clientes, das coisas boas que aconteceram nesse um ano com a Royal Prestige, como é legal, blá, 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 até cansar, né? Eu também vou pegar uma lista aqui, né? Você pode me indicar. Aí ela vai contar uma história de cada um. Sabe aquelas indicações que tem mais fim? Ela vai contar a Sim. história de toda pessoa que ela indicar, né? Agora, se eu for lá oferecer pro Pedro, né? Estável e tal, eu vou ter que demonstrar interesse pelo bem-estar da família. Então, eu vou ter que mostrar, ó, Pedro, isso aqui vai ajudar muito a melhorar toda a qualidade de vida da sua família. Vocês vão ter mais tempo para vocês. Aí, eu vou colocar lá os contextos, né? Já um conformes, né? Foque em informações e dados técnicos. Então, vou ter que eu como influente, eu vou ter que engolir toda a minha vontade de contar a história. Eu vou falar assim, ó, tem um artigo, né, que eles fizeram um estudo, tem uma cientista que está fazendo uma pesquisa, ó, aí você conta essa história, no meu caso, né? Já o estável, né? Aí o Pedro, né? Pedro falando agora para o Daniel, né? O D de Daniel não, né? O D de Dominante. dominante, mas combinou também, né, Daniel? Então, É, seja mais direto e assertivo. Não adianta contar muita história ou ir devagar. Você pensa assim, ó. Bom, se ele é dominante,
Eu vou pegar os pontos chaves aqui, né? Que são assim, marretada. E vou falar uma vez, porque eu sei que não precisa repetir. O influente, já o Pedro vai ter que mostrar entusiasmo, né? E uma história de sucesso. Então, se tu chegar lá muito paradão, o cara vai ficar entediado, né? Ele precisa de uma empolgação. Então, tem que vestir ali um personagem que conte alguma história. Então, já pensa assim, ó, poxa, tem um cliente, tem um resultado de uma pessoa que eu conheço e tal, tem uma vida que eu vi ali que foi transformada, por isso eu vou contar essa história, porque daí vai pegar com o cara. Já se você encontrar alguém igual você, no sentido de perfil, né? Fale sobre a confiabilidade e o suporte do pós-venda. Olha que legal ali, né? Você vai falar, ó, eu vou estar com você para sempre. Nossa, sério, você vai me ajudar sempre? Ô, vou vir aqui, vou fazer o pós-venda, vou te mandar umas receitas. Ah, é? Poxa, que legal. Então a pessoa vai se sentir mais tranquila para receber você. E o Conformes apresenta uma estrutura de planejamento, né? Então, ó, hoje nós estamos fazendo isso, amanhã vai ser assim, você vai poder ir incluindo na sua dieta, né, algumas receitas que eu vou te passando, e aí você vai incluindo cada detalhe. E o C, né, de Conformes, se você encontrar um D, né, fale com assertividade sem rodeios. Se você encontrar um influente, torne os dados mais envolventes com exemplos práticos. Se encontrar um estável, demonstre segurança, consistência nos argumentos, e um conformes traga comparações técnicas e informações detalhadas. Não estou indo tão fundo aqui no conformes, justamente porque nós nem temos esse perfil, nós três aqui, né? Então não faz sentido aprofundar, mas fica a informação também. Aí agora um exemplo aqui de diálogo, né? Caprichoso, né? Material aqui, hein? Depois eu vou montar um baita de um PDF, assim, com todo o conteúdo desse treinamento, tá? Uhum. Bom, vamos lá. Como é que seria um diálogo entre o Daniel e o Pedro aí numa venda? Então, o Daniel poderia perguntar, né, como estável. Mas isso é seguro para minha família? Aí o Daniel responderia, né, como um dominante. Sim, esse sistema é utilizado por milhares de clientes e já ajudou muitas famílias. Quer ver um exemplo prático? Aí você contaria, né, algum caso, né, de cliente ou que você conhece que usa Royal. E tem um monte mesmo, né? Você Já pode. pode falar. A gente tem, né, hoje, depois que foi lançado o filme lá, né, você tem um recurso bom, cara, para pessoa que é o preço da verdade, né? Top. Você, Olha que interessante. Qual é o perfil que gostaria de ouvir sobre o filme? sobre o filme, Pergunta de prova. o estável, né, já pela pergunta aí que você, né, O pela própria estável, pergunta, porque ele ia ver a tem, questão da família. vai trazer segurança para minha família. Isso. Tem um perfil que gostaria mais ainda. Conforme, Hã? o conforme, O conforme, com certeza. Mas o dominante é o que mais. Acho que o conforme e o dominante seriam os mais. sim. Mas Impactados ali, né? assim, nossa. Qual que talvez assim assistiria, mas não seria um impacto tão grande? É um influente, né? O influente seria o menor, né? Não é que não vai, eu mesmo assisti o filme, sou influente e curti pra caramba, achei incrível o filme. O que que me chamou a atenção no filme? Olha como é que é interessante. Não foram os dados, foi o impacto. Aham. Para o Daniel, possivelmente os dados, o Pedro, talvez os dados também. Então, as pessoas assistem o mesmo filme pelos motivos diferentes e têm interpretações mais diferentes ainda, né? Então, Aham. mas é interessante. O filme é bom para todo mundo, mas essa análise do perfil, até para a hora de indicar, a forma que você vai indicar, né? O resultado que ele vai te trazer. Então eu falo pro cara, ó, um filme é fantástico, mostra o relacionamento da história da vida profissional de um advogado. Entendeu? Dependendo para quem você, se você falar para um influente isso, você, legal, e ainda fala sobre as panelas, Já o É, conformes e o dominante, tipo assim, ó, ele traz dados, ele traz, são artigos que foram feitos, né, no New York Times, e aí ele apresenta dados, esse advogado ele aprofunda, né, nas informações que a empresa escondia, né, e revelou para o mundo. Então, olha que interessante, né? Baseado em dados, me chama mais atenção. Então, como você vai apresentar o filme, também vai mudar, né,
a percepção da pessoa. Aí o Sim. vendedor influente fazendo uma venda para um cliente conformes. Então, cliente conformes. Tem algum estudo que comprove essa eficácia? Olha, pergunta aqui, analítica, né? Aí o vendedor influente, no meu caso, né? Sim, aqui estão os dados, mas você pode visualizar melhor ou te contar sobre um cliente que reduziu 30% do tempo de preparo e melhorou a qualidade nas refeições. Então, qual que é a sacada dessa resposta aqui? Ó, ele perguntou, tem algum estudo que comprove? Se eu fosse um outro conformes, eu ia apresentar uma tabela, né? Ó, tal, 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 e eu ia fazer toda a explicação técnica. Como eu sou um Sim. influente, eu não consigo fazer essa explicação tão técnica. Não é, é até fácil, na verdade, né? Por ser professor acadêmico, eu tive que desenvolver isso, né? Mas o que é forte para mim, na verdade, é contar a história. Então, eu vou falar dos meus clientes que reduziu 30%. Eu poderia falar que ele só melhorou, né? Um dado qualitativo. Mas para o conformes, eu preciso dar um dado quantitativo. Ele precisa de número. Ele precisa tomar a decisão do gráfico. Eu não posso interpretar para ele, entendeu? A sutileza do detalhe. Por isso que quando a gente vai fazer um discurso, né, ou uma fala, e se você quiser acertar os 4 perfis, você vai ter que fazer várias vezes a fala do mesmo tema com comunicações diferentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui da pergunta, eu consegui explicar de duas formas para dois perfis. Eu falei como influente, que eu contei uma história, mas dando números. E também Uhum. disse que tem artigos. Então, eu poderia citar os artigos. Ó, tem um artigo aqui que saiu. E também tem os meus clientes que reduziram 30%, né, do tempo de preparo. Ficou mais rápido, economia na cozinha. Hein? E aí você coloca dados anexados a histórias. Facilita para quem é influente. Percebam que no meu perfil eu acabo ficando mais, né? Inconscientemente eu não consigo evitar. Faz sentido, né? Para Faz. mim. Né? É, Aí o estável, né? No caso ali, vendendo para um dominante. Seria o Pedro ali vendendo para o Daniel agora, inverteu, né? Então, o Daniel faria essa pergunta, né? Quanto tempo leva para eu ver benefícios na economia e na saúde? Olha a pergunta, quanto tempo? É dados, né? Resultado, Aí, né? exatamente. Aí o vendedor, né? No caso ali o Pedro, ó, em poucas semanas você já percebe a diferença nos alimentos e na sua rotina. Se quiser, posso fazer um planejamento para acompanhar as mudanças. Então, por exemplo, né? Um conforme você adorar, falar para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando chega, vai demorar 15 dias para chegar teu kit, né? Tuas panelas. Tenta fazer um exame de sangue e ver como é que tá a tua saúde. O cara já ia brilhar o olho, né? Pá, legal, velho, exame de sangue. E aí, depois de 30 dias, não usa outra panela. Tenta não comer fora, só comer na panela da Royal e faz um outro exame de sangue. Vamos ver o que acontece. Cara, o cara ia pirar. E aí, considerando o que a gente tem de informação técnica, não tem como. Vai dar mudança se a pessoa mudar todo o plano alimentar dela. Vai dar mudança. Vai dar, tá? Não tenha dúvida. Se tiver meio zoado, vai melhorar. Se tiver muito zoado, vai ficar evidente. Muito bom, né? E é um resultado rápido, né? Por exemplo, falando de dominante, é um resultado rápido. E o dominante quer um resultado rápido, né? Exatamente. Se tu falar para ele que em 30 dias vai ter uma mudança no hemograma dele, você é louco. Vai ter que decidir. Então, são argumentos que a gente ganha a pessoa, né? Aí nós temos, cadê? Fluente, e agora o quarto aqui, né? O conformes vendendo para um influente, né? Então, o cliente influente, quero algo que realmente impacte o meu dia a dia. Olha como é que a pergunta é aberta, né? Como é que impacta o dia a dia, né? Mas o que que é impactar? O que que significa para você? Na verdade, significa relacionamento, com um monte de coisa, né? Por isso que não é uma pergunta muito fechada como um dominante faria. Então, o vendedor C, né, seja o conformes, ele já vai dizer assim, ó, o diferencial desse sistema é a tecnologia, que preserva 73% dos nutrientes dos alimentos, além de economizar tempo e energia. Coitado do conformes aqui vendendo para o influente, né? Porque para ele, ó, vai melhorar 70%, 73%. Tá bom já, né? Não precisa
Agora, o influente não aceita só isso. Como assim? Mas o que que é? Como é que é esse negócio? Explica aí de novo, não entendi. Aí você vai ter que falar, não, ó, vai economizar tempo, vai economizar energia, né? Você vai perceber que o alimento vai ficar mais saboroso e tal. O influente ele vai querer mais detalhes palpáveis. Aí, a gente faria, é, não quero me alongar muito, né? Mas que eu pensei de várias formas de treinamento, né? E eu quero mandar um material para a gente fazer um dia presencial isso aqui. Tipo uma imersão, Bacana. sabe? Um sábado e domingo, É, para deixar o povo doido. Mas isso é um futuro aí breve. amém. Identificação dos perfis, né? Apresentar algumas situações reais. Aí eu ia perguntar para vocês o seguinte: quem das pessoas que vocês entrarem em contato por telefone, que tentaram agendar, vocês conseguiram de alguma forma perceber os perfis, principalmente agora, depois da explicação? Por telefone, eu acho que eu tenho um desafio de ter essa percepção, né? Uhum. Mas presencialmente eu consigo identificar, mas consigo identificar de uma forma mais simples. Como é que você faz? Fala para nós aí. Ah, cara, nas perguntas, né? Na pergunta que a pessoa responde, na forma como ela tá ali, se ela tá incomodada ou não com a nossa presença, né? Se está dentro da residência. Uhum. E aí você consegue já ir mudando a forma de comunicar ali para deixar ela confortável, né? Entendi. Então tu acaba observando o comportamento. O comportamento. É, por telefone a gente vai ter que ser analíticos nas frases. Então, né, a dica seria, né, para você, Daniel, aí, para identificar, já que é um desafio, né, é, é conseguir pegar a frase, né? Se ele está sendo, por exemplo, até dá para resumir aqui de Hum. forma simples, né? Então, se a pessoa está sendo muito minucioso, ele está mais para conformes. Se ele está sendo, né, tá batendo muito papo, tá conversando muito, é mais influente. Se ele fala mais pausado, mais tranquilo, espera você concluir e tal, bem tranquilão, assim, né? É mais estável. Se, e qual que faltou? O dominante. E se ele fizer uma pergunta muito seca e objetiva, né? Tá, mas que hora você vem? O que que você vai fazer? Tá, pum, né? Aham. Na Pergunta lata, né? na bucha, assim, de uma vez, né? Aí ele tá mais para um perfil dominante. Então, tentar pegar esse time, sabe? Do que a pessoa tá querendo falar ou a frase que ela tá usando, como é que ela tá usando a frase. Aí você Certo. já vai conseguir sacar um treino, né? Prática, muita prática, vocês vão conseguir sacar. Qual que é? Pedro, tem algum exemplo aí? Então, acredito que quando você vai fazer a ligação e a pessoa fala, mas eu posso chamar então a minha família, então, para você cozinhar para todo mundo, é quase certeza que é influente, que vai querer muito pessoa junto. Perfeito. É uma boa E, forma de sacar e indicar o primeiro indicativo de perfil, sim, que é a galera, né? é. É, É, hoje tem uma assim, né? A Cláudia vai me acompanhar ali, né? aham, A moça foi indicação da venda semana passada, né? top. E aí a moça já chamou, meu, chamou pai, chamou quem? A mãe, né? Chamou Uhum. mãe, chamou todo mundo, cara, pra estar lá. Vai ter umas 5 pessoas lá pra presenciar. Ei, e não A conseguiu Cláudia, tirar essa. não, cara, a Cláudia ainda falou, não, vamos desse jeito. É o que tem para hoje. É o que tem pra hoje, então vamos. Tem É, uma, mas faz parte. É, tá. Simulação. Aí isso aqui seria muito prático, né? sim, Então, o que que eu ia pedir para vocês como desafio aí para essa semana, né? É, todos os contatos que vocês tiverem, tentar, literalmente, é um exercício, tá? Porque se a gente não for, não treinar, não, na verdade, se não vivenciar de forma, é, não é forma prática. Se a gente não vivenciar com um olhar para isso, a gente passa isso aqui e ficou só uma informação. Se a gente vivenciar e essa é tarefa, tá? Toda semana vai ter tarefa. Esqueci de falar no começo. Então, o processo de coach ele tem tarefa. Por quê? A tarefa é a fixação. Então, como é que eu vou saber que você
conseguiu? É através de relatório. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Abre um Word, um Excel, um bloco de notas aí no celular, né? E toda pessoa que vocês entrarem em contato essa semana, tarefa. Você vai ter que achar um jeito de identificar o perfil, Certo, certo? Beleza. Ficou claro? certo. Essa é a Ficou tarefa, claro. né? Bem claro, né? Então, ó, liguei lá pro Pedro lá para marcar uma demo, pra uma pós-venda, para qualquer coisa, não importa. Para de repente algum cliente que eu estou prospectando, estou conversando e tal, você vai ter que ter esse olhar a semana inteira. Eu vou cobrar vocês diariamente, tá? Cobrar Beleza. diariamente lá, ó, quantas pessoas vocês entrou em contato, né? Bota aqui no grupo, ou avisa, ó, João dominante, não sei o que lá, influente, não sei o que lá, né? Vai colocando o nome e o perfil dessa pessoa. Vai dar trabalho? Vai, mas o que que vai, qual é a consequência desse esforço, né? Ou dessa determinação, né? Acho que é melhor, a palavra esforço é ruim. Ela é pesada, a determinação é mais legal, né? Então, É, essa determinação, dedicação. dedicação, né, de vocês vai dar o que para vocês no final da semana que vem? Vocês vão poder olhar e falar assim: caraca, agora eu, duas, três conversas com a pessoa, eu já consigo ler, pelo menos numa chance muito maior de ajustar qual é o perfil dessa pessoa, Sim, ok? E aí, qual que é a certo. vantagem disso? Você vai evitar de falar algumas coisas que não precisa e vai falar as coisas que precisa. E Certo. isso vai fazer muita diferença, não tenho O dúvida. ideal, o ideal, assim, né, nas leituras que eu faço, é fazer pergunta aberta, né? Fazer pergunta para a pessoa falar, não E perguntas para a pessoa responder sim ou não. A pergunta para ela poder é, deixar dar a opinião dela, né? Que você eu consegue não, fazer não entrega nada. Pergunta aberta, é, perfeito. fazer a identificação melhor. E, cara, e a gente tem que ser camaleão, né? Total. É Tem muito que. difícil, tá? Eu tô pedindo um negócio É, aqui para vocês que é altíssimo nível, altíssimo. Nós a estamos gente tem puxando a que. régua lá no teto para quem nem aprendeu a engatinhar direito, sabe? De verdade. Aham, Eu sei porque eu tô falando para vocês, mas eu tô estudando antes, e já tô colocando em prática antes e vou colocar durante. Também vou participar da tarefa, tá? O aham. processo de coach vai ser auto-coach para mim, tá? Então, o que eu vou cobrar para vocês, eu vou fazer também. Então, todas as pessoas que eu entrar em contato essa semana, eu vou buscar fazer essa mesma análise. Eu já estou fazendo isso desde semana passada, quando eu comecei a montar o material. Legal. Por quê? Se eu não fizer, é muito fácil pedir, né? E, inclusive, pode ser que vocês fiquem muito bom e depois eu que não fico, né? Então, eu não vou. Não é que é que eu sou um pouco dominante, né? Então, eu gosto da competição. Eu pego leve, mas eu gosto da competição. Então, eu não gosto de perder, não. Eu gosto de ir para cima. E eu sei que eu estou exigindo uma coisa que a gente poderia ficar, inclusive, o processo inteiro de coach só falando sobre isso, né? Sim, Só que é só hoje. E essa semana a gente faz a tarefa. Semana que vem é outro processo. Aí o que que vai acontecer? Daqui a 10 semanas a gente começa de novo isso. E aí eu vou para o mesmo tema. certo. Aí a gente vai falar de novo disso, obviamente vou estar mais experiente, mais prático. Daqui 10 semanas, ou seja, 20 semanas, a gente vai falar de novo desse tema. Então nós vamos ter um ciclo semanal, toda semana nós vamos falar de um tema específico que complementa a nossa jornada dentro da Royal, certo? Bacana. Certo. O que que vai acontecer? Daqui a pouco, sei lá, entra um novo recruta, entra uma galera nova aí que vocês chamaram, ou que eu chamei, a galera entra dentro do fluxo. Então, ela não vai ter esse conhecimento agora. Mas, sei lá, ela entrou no oitavo encontro, vai participar do oitavo, do nono, do décimo, aí ela vem para o primeiro. E aí, o que que vai acontecer? Eu e vocês, né, que estamos aqui desde o começo, a gente já vai ter, assim, alguma experiência para dividir. Não, ó, eu fiz, deu certo, deu errado, isso foi bom. E aí, gradativamente, a gente vai avançando, porque esses são temas que a gente não pode parar de estudar, né? Para quem quer trabalhar com Não. vendas, para quem quer ter excelência. É tipo cabeceira, tem que ter. Legal. Eu não sei quais são os tópicos que você vai trazer aí, né? Eu tô Mas organizando ainda com capricho, mas já sei se tá quase pronto, já poderia dizer. colocar, né, colocar alguma coisa referente realmente à comunicação, né? Sobre a questão do rapport, né? Aham, Poxa, entra a questão de movimento corporal, questão da fala, do tom de voz, que, cara, perfeito. a gente tem que, para criar esse rapport, né?
Cara, fazer esse é espelho, né? Por exemplo, os movimentos que a pessoa fizer, a gente fizer, o tom de voz que ela tiver, a gente igualar o nosso tom de voz ao dela. Se ela fala mais Exato. devagar, a gente vai falar mais devagar. Se ela fala mais rápido, a gente aumenta a nossa velocidade e é criar essa conexão, né, com o cliente. Eu Isso é, tenho, eu tenho um vídeo no YouTube com uma aula dessa gravada. é mesmo? Vou Legal. mandar, vou mandar no grupo lá depois. São Tá bom. 4 mini aulas de ancoragem, tem até técnica e tudo lá. Tem ancoragem, rapport, como fazer rapport, eu explico todos esses detalhes aí. Ah, É, bacana. rapport, ancoragem, não lembro, são quatro aulas, assim, uma introdução à PNL, e aí as outras vêm nesse tema, assim, né? Relacionando, eu tô esquecendo, faz tempo já, faz tempo não, ano passado, mas já faz um tempinho já. Então, manda o link lá. Vou mandar, tá no YouTube. Mas então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação, porque esse era o objetivo de hoje.